A santa paz de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, que é o horário da gravação dessa reflexão, 00:59, da 1h da manhã, mais ou menos, e a data do dia 29 de dezembro de 2020. É uma gravação, estamos gravando, né? E com certeza vai estar no canal depois. Aqui da canal A Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. Bom, estamos testando algo novo aqui, né? Vocês ficaram surpresos que eu estou aparecendo na cena? Olha eu aqui, bem-vindo a Silva. Na data da gravação que vocês estão vendo aí na tela, 29 de dezembro de 2020. E a palavra já está marcada aí também na nossa descrição, está marcada aí, que a gente vai relatar sobre 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 40. Irmãos, vocês sabem que eu sou uma pessoa que faz a vontade de Deus. Eu não tinha recebido nenhuma palavra, nem nada para falar na reflexão. Até que na hora que eu saí para cortar o meu cabelo, que aliás já cortei meu cabelinho, tá bem ajustadinho, a Pai do Céu falou na minha mente esta palavra hoje. Porque Ele quer alertar o casal, não é verdade? Eu acho que essa palavra aqui é mais para o casal, né, irmão? Mais para quem está casado, aquele que está tendo seu casamento, aquele que está tendo relacionamento. Essa reflexão é para você, meu irmão. É para você, minha irmã. Está casado, está firme no seu compromisso. Sabe que casamento, né, irmão? É uma responsabilidade muito séria, não é verdade? E Deus, Ele leva isso em consideração também. Glórias a Deus. E a palavra, nós vamos abrir aqui a tela e nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje. E a pregação da palavra, nós vamos pregar na outra versão, tá? A gente vai relatando com as duas versões. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que Deus, Ele quer passar esse alerta, porque, irmãos, a gente sabe que tem muitas pessoas que não estão vivendo o verdadeiro relacionamento, não estão tendo um firme compromisso um com o outro, casal separando, casal brigando, né? Agradando o próprio inimigo, o próprio Satanás. Então, irmãos, é um alerta para você que quer manter união, sabe? Com o teu marido, com a tua mulher. É uma reflexão um pouco longa, talvez passe 1 hora, mais ou menos aquilo que a gente vai falar, mas eu tenho certeza que essa mensagem, irmãos, é para você, entendeu? Deus martelava no meu coração, mas é isso que eu tenho que falar, Pai. Deus falou, é para você falar isso, vai fazer a minha vontade, é isso que você vai fazer, e eu vou fazer essa noite a pregação desta reflexão. Vamos então para a palavra, irmãos. Depois a gente dá as nossas considerações, tá bom? Para vocês verem o quanto nós estamos instruindo na palavra, né? Você que tem Bíblia em casa, você que gosta de ler a palavra, eu quero que vocês peguem, a palavra está marcada aí, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 40, tá? Esta é a palavra. Vamos lá. Vamos começar a pregar com a ajuda e a guia de Deus. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu preciso compartilhar a tela. Deixa eu achar aqui a tela. Essa telinha aqui. O desktop. Opa, tem umas coisinhas aqui em cima que eu tenho que arrumar. Espera aí que eu vou apagar. Só para poder compartilhar a tela, desculpa. Daqui a pouco aparece de novo. Passamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Deixa eu colocar um tema. Acho que esse tema aqui vai servir. Prestem atenção, irmãos, nessa palavra. Agora, a palavra é respostas às perguntas acerca do casamento. Passamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, certo? Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa.
A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Quem os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu, porém, cada um tem um dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e o outro aquele. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viver em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter certeza que não vai salvar a sua esposa? Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença em estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre, que pertence ao Senhor. Assim também, o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma esposa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure a esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas que cada dia que terão na vida de casados. Irmãos, o que eu quero dizer é isto. Não nos resta muito tempo, e daqui para frente, os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram, como se não estivessem chorando. Os que estão rindo, como se não estivessem rindo. Os que compram, como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam as coisas deste mundo, como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar sua esposa. E por isso é puxado para duas direções diferentes.
quantas mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo, que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Aos que ficarem noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte, que deve casar, então que case. Não existe pecado nisso. Mas se, pelo contrário, o rapaz não sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Assim, quem casar faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre, porquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião. E eu acho que também tenho o Espírito de Deus. Até aqui, irmãos. Amém. Palavra extensa, palavra longa, palavra complicada de compreender, mas foi o que Deus nos colocou esta noite. Espera aí um minutinho, irmãos. Estou achando aqui. Cadê? Procurando aqui o desktop. Achei. Ai, Deus. Procurando aqui o desktop. Achei. E colocar as outras duas coisas aqui, que é a data e a palavra. Pronto. Voltamos no vídeo. O que eu quero dizer a vocês, irmãos? Irmãos, o casal, irmãos, tem que viver unido. Esta é a mais pura verdade. Você está casado, você sabe que está tendo uma responsabilidade. Marido e mulher estão caminhando juntos. Porque Deus fala sempre que vocês estão numa só carne, num só corpo e num só espírito. Eu digo a vocês, irmãos, que eu já debatei sobre esse assunto no podcast, sobre a parte que nós chamamos de pureza sexual, da questão espiritual, de desviar você do pecado sexuais. E a gente também debateu um outro assunto já mais uma vez na live, só para recordar, que a gente falou sobre o cuidado relacionado ao casamento, irmãos? Sobre o divórcio, que é um perigo, irmãos? Se não bem ajustado. A gente também falou sobre a questão, num outro podcast, sobre a imoralidade sexual, que é pertencente à depravação sexual, que a gente discutiu, Mas, irmãos, o assunto não é esse. O assunto é falar para vocês, como está no título aqui do nossa reflexão, que o casal fiel a Deus deve se manter unido para o arrebatamento. Nós estamos falando de uma coisa que vai acontecer muito em breve. Irmãos, o casal, irmãos, não é bom estar separado. Sabe, irmãos, os pecados sexuais, os pecados relacionados ao sexo, quando o casal separa e ele, lembra da questão do adultério, por exemplo? Então, um perigo esse pecado, ele é grave, mas tem perdão para Cristo, você sabe disso. Mas eu digo para você, o casal que é separado, a esposa está lá separada, não pode ter compromisso com ninguém, porque caso o marido dela que separou está atrás de outra, quem está adulterando é ele, e a mulher, se ela acabar casando com outra pessoa, ou tendo compromisso com outra pessoa, é como se fosse o segundo casamento para quem come. Então está em pecado. Então, qualquer pecado cometido fora do casamento é pecado. Qualquer pecado, qualquer sexo envolvido fora do casamento é pecado. Você não tem a dúvida disso. Mas o que a gente vai falar aqui é para a união desse casal. Ficar firme na presença de Deus. A palavra é muito extensa. Eu vou fazer de 10 em 10 versos, tá, irmãos? Então eu vou fazer a pregação dos 10 primeiros versos, resumidamente,
e vamos indo para outros em seguida, para a gente poder ganhar tempo, tá? Vamos lá. Ora, quantas coisas que escreveste, seria bom que o homem não tocasse mulher. Né, irmãos? Seria ótimo, né? Como o próprio apóstolo Paulo fala, boa coisa seria se a pessoa fosse como mim, fosse como eu, que é profeta, que prega a palavra. Eu escolhi, da parte de Deus, de não ter compromisso com ninguém. E aí você está certo, irmão. Quando você é solteiro, para lhe dizer uma coisa: quanta oportunidade de buscar a Deus do seu particular você tem. Quantas vezes você tem para louvar um hino, para cantar, para meditar na palavra, né, irmão, para cumprir a missão, porque você tem liberdade de buscar a Deus com bastante liberdade de um solteiro do que um casado, irmão. Vale dizer isso, irmãos. Seria bom que o homem não tocasse numa mulher, mas a palavra também fala assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Vamos trocar a palavra prostituição para imoralidade sexual, como no verso 2 aqui, ó. Olha só que interessante. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Irmãos, eu falo uma coisa para você: casamento, sexo entre casal é aprovadíssimo por Deus. Afinal de contas, irmãos, qual é a intensidade de um casamento? Sim, de construir uma família, mas também, eu falo de coração, né? Aberto aqui, por causa que eu estou pregando para adulto hoje. Também para dar prazer entre um homem e uma mulher, para satisfazer os desejos de cada um. Vocês entendem isso? Acho que as pessoas que vivem juntos têm a ver com isso, não é verdade? Mas a gente fala assim também, principalmente, que é para gerar vidas, é para gerar família. Vocês entendem isso? E o casamento, ele é aprovado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele é aprovado. O casal é aprovado, irmão, por Deus. Isso aí é uma coisa natural, irmãos, da atração sexual entre um casal e outro. Não é verdade? Porque tem que manter em união. E a imoralidade sexual, como eu falei para vocês, ela resume na pornografia, ela se resume na promiscuidade, ela tem a ver também com prostituição, adultério, fornicação, masturbação e outros aspectos envolvidos com a imoralidade sexual. Devido a essa questão, as pessoas que querem ter relações com uma pessoa devem se casar. Porque eu falo de novo, qualquer pecado cometido fora de um casamento, qualquer sexo, seja o que for, o tipo, é pecado perante Deus. É pecado, irmãos. É pecado. Você não tem a menor sombra de dúvida, irmãos. É pecado. Glórias a Deus. Eu falo para vocês isso de coração aberto, irmãos. O homem deve cumprir o seu dever como marido e mulher. Também deve cumprir o seu dever como esposa. Já que existe tanta imoralidade sexual, tantos pecados sexuais, irmãos, Deus ele dá esse conselho através do apóstolo Paulo. E cada um deve ter a sua esposa, deve ter sua companheira de batalha, deve ter a pessoa fiel na tua vida, porque isso é aprovável diante de Deus, irmãos. Qualquer coisa fora disso é pecado, vale sempre dizer isso. Verso 3: o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Isso é relativo no casal, né, irmãos? O homem deve, você vê, cumprir o seu dever como marido. Ou seja, você tem que ser fiel a Deus em primeiro lugar e também em segundo lugar, principalmente, a sua esposa. Você tem que honrar ela. Você tem que respeitar ela. Entendeu? Um respeito. Não é vir com violência, não é vir com brutalidade. Não, é você ser fiel. Assim como você tem que também ser fiel, acima de tudo, de Deus, em primeiro lugar, acima de tudo, irmão. Sempre Deus em primeiro lugar. Assim como a própria mulher também deve cumprir seu dever como esposa. Isso é responsabilidade. Irmão, quando o casal briga, discute, né? Discute um com o outro, vocês devem saber, as pessoas que vivem um casamento, né?
sabe que casamento não é fácil, porque são duas familiares, são duas pessoas que vêm de duas famílias diferentes e que convivem um com o outro, né, com um verdadeiro amor, né, entre eles, a relação, né, entre os casal, né, e no começo é difícil mesmo, né, como qualquer casal, mas, irmãos, as discussões, as brigas fazem parte do casal, mas vale dizer uma coisa importante: tem que ter respeito entre um e outro. Respeito, educação, carinho, amor, entendeu? Fé, mansidão, paciência. Isso tem que ter no casal, irmãos. Tem que ter no casal. Glórias a Deus. E cumprir o seu dever. O marido fazendo o papel de marido e a esposa fazendo o seu papel de esposa. Verso 4. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Olha que interessante essa palavra. A mulher não tem autoridade no seu próprio corpo. Quem manda é o marido. Você tem que satisfazer quem? A ele. Assim como a mulher também deve obedecer a sua esposa. Você entende isso? O casal combina as coisas entre eles. E eles fazem a relação sexual entre os dois. Combinando corretamente, né, amor? Acertando corretamente. Vivendo em intimidade. Você sabe que tem intimidade com Deus e tem intimidade entre o casal. Vocês devem entender muito bem isso, nessa questão. Vamos continuar aqui. A esposa, olha só, verso 5. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Vamos dar um exemplo. O casal que é firme com Deus, né, que vive tendo relacionamento entre um e o outro, tem certas ocasiões que eles falam assim: ó, meu marido, minha mulher, vamos parar um pouco, vamos agora fazer um propósito com Deus, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma oração, vamos fazer um propósito com Deus, não vamos poder ficar se relacionando por um bom tempo durante esse propósito. Aí, irmãos, vocês abrem mão dessa questão, faz jejum, faz oração, e durante a campanha, é como fala, é regra nas escrituras, sabe, irmãos? É regras. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que eu queria dizer para vocês? Acontece certas ocasiões entre o casal de não fazer relações sexuais entre um e outro devido a uma situação complicada que está na vida ou alguma dificuldade, mas também para manter a espiritualidade ativa com Deus. Então ele combina de cumprir uma campanha, por exemplo, de oração, de jejum, entendeu? E precisa seriamente estar guiado no Espírito Santo nesse tempo. Então, como diz a própria regra, é certo que vocês não façam relações sexuais quando estiver envolvido com alguma campanha com Deus. Não é verdade? Mas é claro, para que vocês também não caiam na tentação de Satanás, para induzir a você aos pecados sexuais. Porque não pode deixar também Satanás tentar você pela sua incontinência, ou seja, se tentar pela tua fraqueza, tentar você também pelos pecados sexuais, entendeu? Então, tem que ter esse entendimento em um casal. Tudo deve ser bem orientado, bem guiado pelo Espírito Santo, para que as tentações de Satanás não venham a atrapalhar o teu relacionamento, certo? É isso que diz nesse verso. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Então ele dá uma sugestão, né, nesse verso 5. Digo, porém, isso como por permissão e não por mandamento. Então é uma permissão. O certo é você ver, irmãos, a situação varia de casal para casal. Mas é certo que quando você estiver numa campanha de oração, de um jejum,
de vocês não fazerem relações sexuais um com o outro, certo? Mas isso aí é permissão, tá? A permissão vai equivaler. Você vai permitir, vai aceitar, entendeu? Tem que ter um senso entre o casal, correto? Mas não é mandamento, vai dizer isso. Mas tomar cuidado também para que Satanás não te domine durante a campanha, para que você não caia em tentação ou caia em pecado, tá bom? Verso 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Eu gostaria que todos fossem como eu, porém, cada um tem um dom que Deus deu. Um teste este dom e o outro aquele. Para dizer, irmão, que os dons, a relação dos dons, ela diferencia de pessoa para pessoa. Uns têm mais, outros têm menos, mas cada um tem o seu próprio dom dado por Deus, irmãos, dado pelo Espírito Santo, certo? Dado pelo seu próprio Espírito Santo. Por quê? Ele queria que eles fossem como eu, mas é por causa da imoralidade sexual, é necessário que você case, tenha relações sexuais, né, com uma pessoa que Deus preparar na tua vida. Claro que se você viver como também, não vai diferenciar se você viver como solteiro por toda a sua vida, ou viver como casado. O importante é você ser fiel até o fim. É isso que importa, você ser fiel com Cristo, fiel com Deus, viu? Jamais entrar em adultério com Deus, entendeu? Trair ele com o diabo, certo? Mas andar junto com ele até o fim. Glória ao teu santo nome. Verso 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que é bom que ficassem como eu. Verso 9. Mas se não podem conter-se, casem, porque é melhor casar do que abrasar. Olha o verso 8 e 9 aqui. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor que eles ficassem sem casar como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. O que Deus está querendo dizer para vocês aqui? Aqueles que são solteiros, que não têm ainda um compromisso entre uma esposa, uma companheira, ora a Deus, pede para Deus preparar uma companheira para poder combinar com você, para ser sua companheira de batalha, de luta, de prova. Devido à proximidade do arrebatamento, eu acho que é recomendável eu passar para vocês de não fazerem nada, tá, irmãos? Mantenha-se firme, tá bom? Porque eu receio que daqui para frente a coisa vai piorar cada vez mais. Mas aos que são casados, o recado é o seguinte: não se separem, permaneçam firmes, permaneçam com respeito, permaneçam com educação, permaneçam com carinho, com amor, um com o outro, porque Deus leva isso em consideração também, viu, irmãos? A união, viu? Principalmente a união com Ele. Então, toma muito cuidado. Você que é viúva, que já perdeu seu marido, foi fiel com ele, a Bíblia fala claramente, na regra, claramente, que se o seu marido morre por questão da separação do próprio Deus que tira a vida, é permitido que você case com outra pessoa. É permitido que Deus possa preparar um outro casamento para você. Mas, irmãos, devido à situação que nós estamos passando atualmente, eu recomendo a vocês de se santificarem, de lapidarem suas vestes no sangue de Jesus, se prepararem mesmo para o arrebatamento, tá, irmãos? Que está perto de acontecer. A gente não sabe o dia, não sabemos a hora, mas pela questão do que está acontecendo no mundo, eu recomendo a vocês que se preparem para esse dia, tá, irmãos? E não foquem muito na terra, não, porque a coisa vai piorar cada vez mais. Mas ele sempre fala aqui na regra: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. O que é interessante o casal fala aqui, primeiro no casal. Irmão, se você quer ter relações sexuais na legalidade com Deus, na realidade das escrituras, irmãos, mantenha intimidade com a tua mulher.
Mantenha, não separa dela não, irmãos. A discussão, a briga, vem para casal. Mas, irmãos, não deixa que isso, irmão, faça você perder o respeito pela tua esposa. Não faça isso que perde o amor que você tem dela, a paz que você tem dela, a fé que você tem através de Cristo na tua vida. Foi Cristo, foi Deus que preparou esse casamento para você, irmão. Não deixa que o inimigo te domine, viu? Fica em paz, irmão, no teu casamento. Erga a tua cabeça. Se tiver brigar com a tua esposa, vai lá, conversa com ela, pede perdão, dá aquele lindo abraço, irmãos, entre casal. Pede perdão, irmão, também para Deus, entendeu? É bom que vocês, irmão, evitem ficar separados, irmãos, e propensos ao pecado, viu? Falo isso de coração aberto a vocês. Eu sou franco a falar. Eu nunca casei, eu nunca tive uma esposa, mas a palavra que Deus está passando aqui é para recomendar a vocês, irmãos, para manter união plena com a tua esposa e com Deus, viu? E com Deus também, com Jesus também. Glórias a Deus, Senhor. Então não se aparte do seu marido de hipótese nenhuma, viu? Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, viu? Não aparte da tua mulher, viu? Não se aparte do teu marido. Todavia aos casados, mando não eu, mas é ordem do Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Olha que forte isso aqui, verso 11. Se porém se apartar, que fique sem casar. Não é interessante isso? Ou se reconcilie com o marido, e que o marido não tenha a mulher. Pensa muito bem vocês, irmãos. Irmão, Deus dá aquela forte recomendação. Se você está firme com a tua esposa, mas se você teve uma discussão, brigou, não sei o que aconteceu na tua vida, chega na tua mulher, pede perdão. Irmã, que é casado com teu marido, você brigou com ele, chega no teu marido, pede perdão, me desculpa, a gente tem esse entendimento, mas eu te amo. Dá aquele abraço, dá aquele carinho, dá aquela mansidão. Não é hora de separar não, irmão, é hora de se unir, é hora de ficar unido para o arrebatamento, irmãos, é hora de se unir, mantenha-se união. Se você tem filhos, irmãos, honra o teu filho, irmão, honra tua filha, viu? Dá aquele carinho pro teu filho, pra tua filha que você ama. Seja fiel, irmão, com a tua esposa, com o teu marido que Deus te deu. E seja fiel com Deus também. Seja fiel com Jesus, irmãos. Não se aparte. Não se aparte do teu marido. Não se aparte da tua mulher. Se você se apartar, irmão, se você se separar por acaso, olha a outra dica que Deus te dá. Então fica sem casar. Fica sem casar. Porque se você casar com outra, a regra da palavra de Deus fala segundo casamento, ou seja, adultério, certo? Se você tiver uma outra pessoa na tua vida que não é a tua mulher que Deus preparou, você está em adultério. Adultério é pecado perante Deus, viu? Você viver com uma pessoa e deixar a tua mulher de lado. Porém, ele recomenda que você, meu irmão, chegue na tua mulher e reconcilie com ela, ou reconcilie com o marido, viu? E que principalmente o marido tenha a decência de não deixar a mulher também de lado. Porque, irmãos, o que Deus preparou não é para separar. O que Deus juntou não é para separar, irmãos. Certo? Senão vai ficar propenso aos pecados sexuais. Aí a coisa pode apertar. Então toma cuidado. Uma separação de um casal, uma união com outra pessoa e alguém do teu casado, do teu cônjuge está vivo ainda, pode acontecer de você não poder ter compromisso com ninguém, irmãos. Vou dar um exemplo para você. O marido e a mulher estão juntos, brigam, não estão se dando bem como casal. A mulher acaba o casamento com o marido, os dois se separam. Aí o marido que separou já vai atrás de outra mulher, e aí acaba casando com a outra mulher. Aí a outra mulher está solteira,
ela não pode ter compromisso com outra pessoa. Se tiver, ela também vai estar em adultério, ou ele já cometendo o adultério. Então, segundo o casamento, não é uma ordem da parte de Deus, irmãos, é do diabo. Isso, irmãos, não é permitido por Deus na lei das Escrituras. Isso é pecado, irmãos. Isso é um pecado pesado, irmão, do adultério. É um pecado de morte, mas é pecado. Então, irmãos, seja firme com a tua esposa. Não se aparte dela da tua vida. E honra a Deus acima de tudo e a Jesus, irmãos. Mas não separa da tua companheira, irmão. Viu? Mas aos outros digo eu, não, Senhor, que algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Olha a dica de Deus. Tá vendo como que Deus ele observa as questões? Não é só essa pessoa é cristã. Ele fala de modo geral. Se você tem algum irmão que tem, junto com ele, uma mulher descrente, ou seja, ele vai considerar como casal deles. Ele recomenda que você habita com ele, que jamais a deixe. Por quê? Deus considera isso uma união. As pessoas mal fazem ideia do que é a regra do Espírito Santo relacionada à união espiritual, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Embora você está separado da tua mulher, do teu companheiro, para Deus, irmãos, aquele casal ele é ligado um ao outro. A ligação só é cortada quando uma das pessoas desceu à sepultura, irmãos, e a outra está viva. Aí aquela ligação de casal, aí sim, ela é cortada. Então é um perigo enorme. Essa pessoa separou do marido, separou da mulher, e aquela mulher está vivendo sozinha, não pode, ela tem entendimento da parte de Deus que não pode casar com outro marido, porque o outro companheiro dela está vivo, mas está lá adulterando, né? Então, enquanto ele não morrer, enquanto ele não terminar sua jornada, não descer à sepultura, então a companheira dele, que foi traída, não pode ter outra pessoa na vida, entendeu? Só se ele morrer. Ele morreu, então ela está livre para casar com quem Deus preparar. Isso é uma regra das Escrituras Sagradas. Não é a lei de homem, mas a lei de Deus, irmãos. Vocês entendem isso? Esta é a lei de Deus. Glórias a Deus, Senhor. Mas é que nem fala, mesmo que a pessoa não é crente, ou não importa. Se realmente ela ama, que a pessoa ele ama, e está vivendo um relacionamento entre um e o outro, irmãos, consente que eles fiquem juntos, irmãos. Não adianta, irmãos. Isso já foi registrado nos céus, irmãos, como união íntima. E não pode separar. A não ser que a morte os separe, como fala, né, irmãos? Glórias a Deus. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Olha só. Se a mulher está com algum marido descrente, mesma coisa, e ele consente em habitar com ela, não deixe por nada. Glória ao teu santo nome. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Deus não importa se você é crente ou não é crente, se você é evangélico ou não é, se você está vivendo com alguém na tua vida, é casado. Irmão, não interessa, irmão, se você é crente ou não é, se você serve a Deus numa igreja evangélica ou não. Deus considera isso como união de casal. Se o casal se separar, a tendência é cometer adultério. Se ele ficar com outra companheira e a tua companheira está viva, é adultério, irmão. Qualquer prática fora do casamento relacionada ao sexo é pecado. Não interessa. Ah, mas eu estou vendo pornografia. É pecado. Ah, mas eu estou fornicando. É pecado. É pecado. Ah, mas a minha mulher ganha dando o seu corpo. É pecado. É pecado. Qualquer prática fora do casamento relacionada ao sexo é pecado. Glória ao teu santo nome. Verso 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos sejam imundos, mas agora são santos. Aí você vai lá em Ezequiel capítulo 18, por exemplo, que fala que o que o pai fez
não foi igual que o filho cometeu. Vai dizer que a salvação é individual. Mas, irmãos, se o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido, ou seja, os dois estão mantendo uma união juntos, com uma grande sorte, os seus filhos poderiam ter sido imundos, poderiam ter nascido, né, irmãos, na imundícia. Porém, eles são considerados, seus filhos, santos. Entende isso? Por isso que a gente não deve jamais julgar as pessoas casadas, que não são de placas de igreja, entendeu? O que é trazido na união da parte de Deus, irmãos, é totalmente aprovado pelos céus. Por isso que eu falo para você, mas eu só tenho que casar com o irmão que está lá na placa. O irmão que está na placa é na placa. Mas é assim, irmãos, tem que ter verdadeiramente o que a gente chama amor, respeito, carinho, né? Tem que ter entre o casal. Se não tiver, não case-se, irmão. Não case-se. É melhor que nem case. Né? Porque caso ao contrário, que a pessoa vai ficar te traindo o tempo todo. Assim como você pode acabar traindo a tua esposa o tempo todo. Então, quando você for ver um relacionado ao casamento, pede conselho da parte dos céus, se é do querer de Deus, se é da vontade dele. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, pede confirmação dos céus. Só Deus para te confirmar, irmãos. Só Deus para te auxiliar, irmãos. Se é do querer dele ou não. Glórias a Deus, mas acima de tudo, mantém-se firme até o fim, irmãos. Casou, cumpre o compromisso. Não fica na brincadeira, porque casamento é coisa séria, é responsabilidade, viu? Mas se o descrente se apartar, olha aí, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Olha que interessante isso. Se o casal, se essa pessoa se apartar de Deus, separar de Deus, né, o próprio irmão ou a irmã não vai estar sujeito à servidão nesse caso. Mas Deus, ele te chamou com tudo para te dar paz. Irmãos, Deus, irmãos, jamais, irmãos, ele quis, irmão, condenar você de hipótese nenhuma. A intenção do Pai é sempre, através do teu Filho Jesus, te salvar, irmãos. Seja você casado, seja você solteiro, a intenção de Deus é uma, é te salvar, levar para a Sião celestial. Mas essa decisão, irmãos, cabe à pessoa, irmão. Não cabe de mim, não cabe do irmão, da irmã que está vendo essa live, ou de você que hoje está focando nos casados, né? Ou naqueles que pensam em casar, ou naqueles que são viúvos e pensam em se casar de novo. Esse conselho é para você, meu irmão. Glórias a Deus. Antes de tudo, busque o querer de Deus. Vê se é da vontade dele. Se for, faça. Se não for, fique em paz. Só se santifica para o arrebatamento, irmãos. Isso é o que importa. Glória a teu santo nome, Senhor. Eu vou falando dessa questão. Se santifique para o arrebatamento se Deus não te falar nada. Se não for da vontade dele. Glória a teu santo nome, Senhor. Mas, irmãos, tem muita pessoa assim que brinca, irmãos, com os relacionamentos do casamento. Pensa você numa pessoa que está casada, aí daqui a pouco aquela pessoa vai na calada da noite, vai lá no bordel, vai lá numa boate, encontra uma mulher que está ganhando para pagar seu corpo. Você sabia que quando a pessoa vai lá para levar dinheiro, grana, para pagar para fazer um sexo entre os dois, na maioria dos casos essa pessoa é casada? Você sabia disso? Na maioria das vezes a pessoa é casada. Ele está traindo a tua mulher. E a tua mulher não tem nem consciência do que está acontecendo. Ele está lá. Os dois fazendo relacionamento entre um e outro. Isso é um perigo, pai. Isso aí, irmãos, é aquele tipo de pessoa que não consegue ficar apartado do pecado, irmãos. E desses aí você tem que apartar mesmo, irmãos. Só Deus na tua causa, irmão. Só Deus na tua vida, irmão. Infelizmente, tem muitas pessoas assim, irmão, que não dá nem valor para tua esposa e nem para o teu marido. Porque de onde sabes, ó mulher, verso 16, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? A salvação é individual, vale dizer isso. Mas é importante que o casal vive no respeito, no amor, né?
do carinho entre os dois devem manter uma união firme. Mas as atitudes, as decisões, as escolhas é particular de cada uma das pessoas. Sim, se você ficar firme com a tua esposa, as chances de você também ser salvo, ser levado por Deus, é grande. Mas, irmãos, infelizmente, essa intimidade, irmãos, ela não é plena, né? Às vezes uma pessoa é fiel, verdadeiramente, firme com Deus, e a outra pessoa o tempo todo está traindo, o tempo todo está enganando, e continua. Só que aí você tem que entrar no detalhe, na salvação. Irmãos, a mulher vai salvar seu marido? Não. O marido vai salvar tua mulher? Não. Quem salva é Deus. Dessa parte, a salvação é individual. Então, irmãos, a atitude da tua mulher era diferente da atitude do marido. Mas o importante é os que dois vivem juntos, irmãos. Se ele estiver enganando, mentindo, né, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, uma hora a verdade vai aparecer. Irmãos, o preço é caro, irmãos. Então, irmãos, se eu tomar muito cuidado, vigie, irmãos. O diabo, irmão, ele mata, ele destrói, ele rouba. Ele faz de tudo para deixar você a menos na presença de Deus. E assim, verso 17, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Olha que interessante aqui. Deus, ele recomenda, irmãos, como Deus lhe repartiu, que cada um conforme o Senhor te chamou. Como Deus fala, Deus te chamou para um propósito. Deus chamou você para um principal objetivo. E esta tua missão, ela tem que ser cumprida. Independente se você é casado ou não. Mas você tem uma missão para zerar na obra de Deus. Vocês entendem isso? Então procura andar como Deus quer que você ande. Em espírito e em verdade. Além de ser fiel com a tua esposa até o fim. É certo? Verso 18. E se alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. E se alguém chamado estando circuncidado, não se circuncide. Esse, por exemplo, essa tradição. A tradição, irmão, dos judeus é a seguinte. Desde a época de Abraão, você pensar na época de Abraão, os judeus, de uma forma geral, eles seguem essa doutrina. Os judeus, quando chega no 8º dia de vida de um judeu que nasceu, eles pegam o bebê, né, pequenininho, e eles fazem uma pequena cirurgia na pele do órgão genital masculino. Vale dizer isso? Essa cirurgia é chamada de circuncisão. Isso é normal entre o povo judeu. Mas quando Jesus veio e estabeleceu a salvação a cada um de nós, a circuncisão agora é feita na conversão do nosso coração. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso coração fica circuncidado por Cristo, através do Espírito Santo. Você sabia disso? Você sabia que seu coração fica circuncidado? E devagarinho o teu coração vai purificando. Aquele coração de pedra, aquele coração duro, ele começa então a aquecer, começa a ficar resplandecente, começa a ficar mais firme na presença de Deus. Ele começa a realmente tirar aquelas energias ruins e a energia boa de Deus entra e ilumina o teu coração. É como fala, irmãos, isso no caso dos incircuncidados, que normalmente são pessoas que não são judeus, né? Aqui, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas de uma forma geral são incircuncidadas. Isso falando daquela cirurgia, irmãos. Mas, todavia, você é circuncidado pelo Espírito Santo de Deus. Você é circuncidado dentro do teu coração. A partir do momento que você aceita Jesus na tua vida, o teu coração ele está circuncidado em Cristo. Entendeu? Glória a teu santo nome, porque a circuncisão é nada. E a incircuncisão, nada, mas é sim a observância dos mandamentos de Deus.
além de você estar sendo convertido, além de você estar andando por Cristo, é como se você fosse, vamos dizer assim, é como se você estivesse observando os mandamentos de Deus. Ou seja, você lê as escrituras, você medita nelas, você põe no teu coração. Quando eu falo pôr no coração, ele medita, coloca no teu coração, e o coração faz o quê? A ação. A ação é o cumprimento das leis de Deus, entendeu? Ele sabe que aquilo é pecado. Não pode mentir, não pode julgar, não pode roubar. Então ele vai colocar na tua ação essas atitudes que ele aprendeu. Isso é uma pessoa circuncidada em Cristo, entendeu? Dentro do teu coração. Porque está cumprindo com a obediência dos mandamentos de Deus. Isso fica bem claro. Verso 20. Cada um fique na vocação que foi chamado. Irmão, se você teve a vocação, por exemplo, de você pregar na rua, mantém-se pregando na rua. Se Deus te deu a vocação para você pregar na internet, mantenha-se, né, irmão? Mantenha-se a pregação na internet. Se Deus mandou você cantar, louvar, é para você cantar e louvar. Se Deus deu para você dom, para você sempre ter sonho, visão, revelações, e manda você fazer vídeo, é para você fazer. Cada um de nós, irmãos, tem a sua vocação. Mesmo que a pessoa é casada, é filho com a tua esposa, a pessoa tem que se manter na vocação que foi chamada. 21. Foste chamado sendo servo. Estou resumindo bem, viu? Não se dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Olha só, se você não é casado, né, irmão? Se você fosse chamado sendo servo, na verdade, irmão, Deus chama você de filho, tá? Deus chama você de filho. Pode ser servo? Pode, como está falando aqui. Mas não te dê cuidado, entendeu? Contudo, tenha cuidado da onde você está andando, irmão. E se você ainda pode ser livre, aproveita a ocasião que Deus te deu. Sabe, essa ocasião é muito aproveitado por solteiros. O solteiro, como eu falei, o solteiro tem mais liberdade do que o casado. Não que o casado não possa orar, não possa interceder, não possa visitar, entendeu? Não possa fazer live, não possa fazer podcast. Pode, vai ter que observar também a responsabilidade da tua casa, por outro lado. A observância dos seus filhos, entendeu? Mas a pessoa solteira é muito mais livre, porque ela pode louvar, ela pode meditar, ela pode ler as escrituras com mais tranquilidade, ela pode ler a Bíblia, ela pode cantar, ela pode louvar, ela pode fazer live de boa, né, mais facilmente. Por quê, irmãos? Porque Deus dá a ocasião. Quando Ele dá a ocasião de você fazer alguma parte dele, cumpre, irmão, com bom proveito, né? Porque Deus dá a oportunidade, é bom você fazer. Como eu estou fazendo aqui hoje, reflexão sobre o casal, como deve se portar diante de Deus. Então, se você tem ocasião para pregar, irmão, pregue. Pregue de todo o coração. Você vai ver onde você vai chegar. Verso 22. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Então, o que é interessante falar? Aquele que é chamado por Deus, sendo servo, é liberto através do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Assim como da mesma maneira, também aquele que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Então, tanto faz, irmãos, a forma que você anda. Mas quem chama nós é Cristo. Entendeu? Quem convoca nós, né, irmão, para a porta estreita, é Jesus Cristo. Então, irmãos, Ele faz a libertação. Ele perdoa os seus pecados, porque você se arrependeu, e coloca você nos caminhos de Cristo. Verso 23. Foste comprado por um bom preço. Olha que interessante. Não vos façais servos dos homens. Sabe o que a pessoa está falando? Irmãos, não se sujeite com a lei do homem. Não se sujeite das leis que vêm da parte de homem. Como acontece muito nas placas de igreja. Como acontece muito com a parte do governo. Tem coisa que é um absurdo que eles aprovam, né, irmãos? Você não vai estar sendo mandado pelo homem. Você, irmãos, é chamado por Deus. É por Deus que você tem que fazer.
Porque você foi comprado pelo preço do sangue de Cristo. Você sabia disso? Então, irmão, você não tem que fazer servos de homem, não. O homem tem alguma autoridade contra você? O governador te manda na tua vida? O presidente manda na tua vida? Por acaso eles mandam na tua vida? Eles comandam a tua vida? Não. Quem orienta você, quem comanda você, é Jesus Cristo. Quem dá autoridade para você é Deus. É só eles que importam, irmãos. O resto não interessa, irmãos. Porque se você está em Cristo, você tem vida. E acusação nenhuma tem contra você, quanto os escolhidos de Deus, mediante a Cristo. Quem anda com Cristo não vai ter condenação. 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, 1 Romanos capítulo 8, verso 1. Que aqueles que andam em Cristo, não há condenação para aqueles que andam em Cristo. Lembre-se disso. Glória ao teu santo nome. E você não tem que ficar sujeitando a lei de homem, não, irmão. O importante é a lei nas Escrituras Sagradas, a lei de Deus, a lei de Jesus. Esta é que importa. E esta você deve guardar no teu coração e pôr em prática na tua vida. Glórias a Deus. Verso 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Irmãos, não importa a tua fraqueza, a tua fragilidade, a tua imperfeição. Você, irmãos, fica no estado que Deus te colocou de seu chamado, tá? Não importa o chamado que Deus te deu, certo? O importante é você manter uma fidelidade em que você foi chamado. Verso 25. Ora, quantas virgens não tem o mandamento do Senhor? Dou, porém, em meu parecer, com quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Irmãos, não tem um mandamento que proíbe a virgem de não casar de novo, irmãos. Não tem, irmãos. Ele fala, irmãos, basta você ser fiel até o fim. Porque a misericórdia de Deus se estende até para a pessoa que é viúva, ou viúvo, que perdeu sua esposa, perdeu seu marido, não é? Então, irmãos, não tem condenação para as virgens, né? Essas virgens aí, que perdeu seu marido. Mas lembre-se, irmãos, o Senhor tem misericórdia, irmãos, porque você tem sido fiel a Ele até o fim. Verso 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem por estar assim. 27. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Olha só o conselho de Deus. Está livre de mulher? Não busque a mulher. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Conselho de Deus, irmãos. Conselho. Olha só. Se você, irmão, é bom por causa da instante necessidade, é bom para o homem estar assim. Você está satisfeito com a tua esposa? Você está satisfeito com o teu marido? Fica junto, irmão. Não se abrasa. Não separe, irmãos. Não caia na conversa de Satanás, não, irmão. Não caia na conversa do diabo, não, irmãos. Ele mata, ele destrói, ele rouba. Você não tem que dar atenção para ele, não. Dá atenção para Deus, em espírito e em verdade. Servir a Deus é o que mais importa, irmãos. O resto, irmão, é panelinha, irmãos. O resto não tem interesse, não, irmão. Da parte de Deus. Você tem que ser fiel até o fim, irmãos. Honrar não só Deus e Jesus, você que é casado. Você tem esposa? Olha aqui para você que fala aqui no 27. Você está ligado com a tua mulher? Você ama a tua mulher? Você está firme com a tua mulher? Olha a chave. Não busca separar dela. Você está firme com a tua esposa? Então a recomendação de Deus é: não separa. O que Deus juntou, ninguém separa. Tá firme? Tá amando? Tá bem o casamento? Tá ok? Tem filhos? Tem filhas? Tá conservando bem eles? Glórias a Deus. Tá satisfeito com a tua mulher que Deus te deu? Fica firme, irmão. Não tem que separar dela, não. Glória ao teu santo nome. Não tem que separar. Agora um conselho para quem gosta de separar. Você tá livre da mulher? Você tá livre da tua mulherzinha? Você traiu, né? Fez tudo que não agrada a Deus, né? Então, meu amigo, não busque outra mulher na tua vida. Você vai se lascar, meu amigo. Não busque. Glórias a Deus. Se ela estiver viva e você estiver com outra, saiba, você vai pecar em adultério. Sabia disso? Então toma cuidado. Você está satisfeito com a tua mulher? Não separe.
Se você separou de sua mulher, está contente, agora pode ficar com a outra, você vai adulterar, viu? Você não tem a dúvida disso. Verso 28. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais serão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é também os que têm mulheres, sejam como se não as tivessem. Olha só a abreviação do tempo. Aí entra no assunto do arrebatamento, né, irmãos? Olha o que Deus está falando aqui. Mas se você casou, irmão, não peca, por gentileza. E é verdade, você estando casado com a tua companheira, está tendo relações sexuais um com o outro, é como uma intimidade entre os dois. Você não está pecando, né? Tudo é combinado entre vocês e Deus. Então não tem como você pecar. Porém, se a virgem se casar, ela também não peca. Por quê? Irmãos, a virgem é assim. O que eu estou referindo assim? O marido dessa mulher que foi firme, morreu, né? Ou pode ter acontecido daquela mulher que não tem companheiro, aí o marido que estava com a outra lá teve um acidente, por exemplo, morreu, desceu à sepultura, então ela está livre para ter outro companheiro. Vocês estão entendendo? Aí casa essa viúva e aí ela não peca. Você está entendendo isso? É a mesma história. Todavia, olha só, os tais serão tribulações na carne. Serão tribulações na carne. Eu queria provar-vos. Ou seja, você tem que entender da parte de Deus que tem uma limitação sobre o sexo no casamento. Esse detalhe você tem que buscar com Deus e Jesus. Entendeu? Ele vai mostrar para você o que você não pode fazer na sua vida de casado. Independente se a pessoa casou ou independente se a viúva casou, entendeu? Ou viúvo casou. É importante vocês terem consciências que certos cuidados tem que ter no casamento, tá bom? Para que as tribulações da carne não te aflijam. Verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, ou seja, Jesus está voltando, o tempo está passando, Jesus está voltando e vai buscar um povo justo e fiel e de boas obras que guardaram a palavra até o fim. Então o que resta é que também quem tem mulheres sejam como se não as tivesse. Vocês entendem isso? Hoje em dia tem um tal fica no fica. Fica no fica. Isso é uma prática que o mundo muito comete, né, irmãos? Para aqueles que não são firmes a Deus. Aí você vai lá na boate, como tinha antes, né? Agora está meio parado por causa da Covid. Mas aí a pessoa vai lá e aí ia atrás, ficava dançando. Aí daqui a pouco o outro vai lá para a cama, a mulher vai lá para a cama, faz amor, faz, em outras palavras, sexo. Aí depois, no outro dia, um tempo atrás, a outra está grávida. E aí o cara não quer mais nada, aí vai atrás de outra, e vai atrás de outra, e vai atrás da outra. E só fica, não fica, né? Fica. Não tem casamento. E isso é uma coisa, irmãos, pesada perante Deus. É o tal pecado da fornicação. A fornicação que é o pecado do solteiro relacionado ao sexo. Sabe? Que é o pecado que a gente fala. O pecado de sexo entre os dois solteiros. Entendeu? A pessoa não tem compromisso com ninguém e a outra pessoa não tem compromisso com ninguém. Então isso acontece muito no dia a dia. A pessoa faz sexo, a pessoa é solteira, a outra é solteira, estão fornicando. Entende isso? Estão fornicando. Então, ele tem mulheres lá como se não fossem suas. Ou as amantes, né? O marido traído sua mulher, vai lá na boate, no bordel, e aí ele trata como sua mulher também, né? Como se não tivesse mulher na vida. Você está entendendo isso? Como que isso é grave? É porque o que está acontecendo? O aumento da iniquidade. O aumento, irmãos, do pecado na terra. Isso Jesus dizia, irmãos. Mas a nossa redenção, ela está próxima. Por isso, irmãos, que aquele que está casado no seu casamento, fique firme como está, irmãos. Aceite o que Deus preparou. Você que é solteiro, fique como está. Você que é viúvo ou viúva, fique como está, meu irmão. Jesus está voltando, irmãos.
e vai pegar esse mundo de surpresa muito em breve, irmãos. Mantenha-se unido com Deus, com Jesus, irmãos. Você que é casado, mantenha-se em primeiro lugar unido com Jesus e com Deus. Depois unido com a tua esposa, viu? Que ela é tua companheira de batalha, de luta, para todos os dias da tua vida, viu? Glória a teu santo nome. Tenha respeito, tenha educação, tenha carinho por ela, viu? E tenha amor também. Glória a teu santo nome. Um casal dá certo quando tem amor e respeito um pelo outro, viu? Glória a teu santo nome, Senhor. Verso 30. Faltam 10 versos agora. Os que choram como se não chorassem. Os que folgam como se não folgassem. Os que compram como se não possuíssem. 31. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Eu estou falando aqui, ó. Os que choram, hoje em dia, é como se não chorassem. Os que folgam, é como se não folgassem. Entendeu? Tá nem aí. Os que compram, é como se não possuíssem. Engraçado isso, né? É, pai. O teatrinho, né? Como fala. Glória a teu santo nome. Eles choram como se não chorasse. Mas esses aí, a preguiça, folgam como se não folgasse. Os que compram como se não possuísse. Que forte isso, né? Forte isso, né, irmãos? Não preciso nem falar para vocês sobre essa questão. E os que usam deste mundo como se deles não abusasse, porque a aparência deste mundo passa. Então tudo que está aqui no mundo, irmãos, seu computador, seu carro, seu móvel, seu celular, sua Bíblia, seu retrato, sua casa, sua mobiliária, seus negócios, seus bens, como fala, né? Tudo isso passa, irmãos. Tudo isso passa. Tudo isso é um tempo. Tudo isso acaba, irmãos. Então o que eu estou falando para você, irmão? As coisas deste mundo perecem, mas a palavra de Cristo não perece no teu coração. É que nem fala, céus e terras passam, mas as minhas palavras não passarão. Vocês entendem isso? Porque, irmãos, ele tem cuidado de ti. Como aqui no verso, bem quisera que eu estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Olha que interessante esse verso 33. Em que como há de agradar a mulher. Eu bem quisera que eu estivesse sem cuidado. Não é verdade? O solteiro, fala para você, o solteiro. Como que Deus honra o solteiro? O solteiro cuida das coisas do Senhor. Glórias a Deus. Em que como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo. E como há de agradar a mulher. Você está entendendo? Isso é uma coisa que acontece naturalmente com o casal e com o solteiro. O solteiro, como fala? O solteiro, ele vive com a mãe e com o pai. Ele vive com a tua família principal. Não é compromissado com mulher alguma, principalmente a criança, adolescente. Então ele tem mais tempo de servir a Deus. Ele tem mais tempo de dedicar na oração para Deus. Ele tem tempo de meditar nas Escrituras. Ele tem tempo de buscar a presença de Deus. Ele tem tempo de orar, de meditar, entendeu? Ele tem tempo de fazer muitas coisas da parte de Deus. Isso é natural, como fala na Bíblia. O casado, ele tem que preocupar com pagamento, hipoteca. Tem que preocupar com a casa. Tem que preocupar com a limpeza. Tem que preocupar com a tua mulher. Também com Deus, com Jesus. Mas é claro que a forma que o casal vive é diferente da vida de um solteiro. Vocês têm que entender isso. Porque quando a pessoa casa, eles têm o que a gente chama responsabilidade. Porque ele está construindo uma família. Porque ele está tentando agradar a mulher dele. Entendeu? Sim, ele agrada a Deus. Ele continua orando, ele continua meditando, ele continua louvando, entendeu? Mas não da mesma forma que um solteiro. Você está entendendo isso? Eu quero deixar isso bem claro. A vida de casado é diferente da vida de solteiro. O solteiro tem mais tempo com as coisas de Deus. E o casado não tem tempo muito com as coisas de Deus. Porque ele tem que preocupar com pagamento, com luz, com água, com esgoto, com internet. Ele tem que preocupar com pagamento
das hipotecas da tua casa, você está entendendo? Além de preocupar também com o teu filho, com a tua filha, caso ele tenha filho, filha, também tem que cuidar deles. E também das partes de Deus também, além da tua mulher. Vocês entendem isso? Por isso que às vezes tem que comprar alguma coisa, comida, alimento, comprar celular, né, para poder atender ligação, para poder entrar no WhatsApp, entrar no e-mail, no Facebook, entendeu? Para poder gerenciar suas coisas. Você está entendendo? Para poder fazer os vídeos no YouTube. Você está entendendo isso aí, irmãos? Então é muito mais assim peso para o casado do que uma pessoa solteira. Porque na Bíblia está falando, o solteiro cuida das coisas do Senhor, como há de agradar ao Senhor. Então tem mais tempo para dedicar a Deus. O casado, eu falo, disso de uma forma geral, o tempo que ele tem para servir a Deus é menor do que do solteiro, tá? Não estou falando que a pessoa não busca bastante a Deus. Buscar, busca, mas a vida em si diferencia bastante da vida de solteiro. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, como a gente já sabe. Agora tem uma coisa, 34. A diferença entre a mulher casada e a virgem. Tem diferença entre uma mulher casada e a virgem. O que é a virgem? A virgem nunca teve relações sexuais. Sempre se guardou, sempre se purificou, entendeu? Mas a casada já é compromissada com seu marido. Já é compromissada com teu companheiro. Já fizeram relações sexuais. Já estão vivendo como casal. Estão unidos em uma só carne e um só espírito. E a virgem nunca teve relações sexuais. Concorda nesse verso? A solteira, olha aí, ó, cuida das coisas do Senhor. Como eu falei, o solteiro tem mais tempo para servir a Deus. O solteiro. Glórias a Deus, tanto no corpo como no espírito. Ela tanto preocupa com o seu corpo, né, a tua vida material, em outras palavras, quanto também da parte espiritual com Deus. Então ela procura agradar a Deus, em primeiro lugar, acima de tudo. Mas se dedica muito mais com Deus do que uma pessoa casada. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, tá vendo aí, ó? Em como há de agradar ao marido. A mulher, por exemplo, tem que cozinhar, tem que fazer a comida, né? Tem que comprar alimento, né? Tem que garantir, né, irmãos, a limpeza da casa, né? Tem que garantir, né, irmãos, o dia a dia dos seus filhos para se alimentar. Vocês entendem isso, irmãos? Então, é mais ou menos essa questão, irmãos. Então, é responsabilidade o casal. Coisa que o solteiro, ele tem responsabilidade mais com as coisas de Deus, acima de tudo. Você está entendendo? Verso 35. Eu digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Ou seja, você não pode se distrair. Você mesmo que está no casamento, você pode, tem que ser firme com a tua companheira? Sim. Você tem que ser firme com o seu filho, com sua filha? Sim. Mas nunca deixar de lado a Deus, viu? Nunca deixar-se de distrair pelo pecado. Nunca deixar de cair em tentação. Entendeu? Pede para Deus te guardar. Pede para Deus te orientar, irmão. Mantenha firme com a tua companheira, irmãos. Mantenha firme com a presença de Deus. Mas mesmo que você é casado, que fica um pouco mais apertado para buscar Deus, não deixe jamais de deixar desunido com Deus, viu? Continua firme com Ele, continua orando, meditando. Mas no caso do casal, chama a tua companheira para orar com você. Chama o teu companheiro para orar junto com você. Oram juntos. Vê a necessidade, vê a força espiritual que você precisa no teu dia a dia, na tua casa. E Deus vai te dar, irmãos. E Deus vai cuidar de ti como cuida de um solteiro, viu? Ele também dá valor para o casado. Ele dá valor para os casados também. Mas a forma de buscar muda um pouco. Procure então unir uma só carne, um só espírito, uma só alma. Juntos os dois em oração, faz campanha juntos, ore e medite. Você vai ver como Deus vai entrar na vida de vocês. Glória a teu santo nome. E não se distraiam com o pecado, irmãos. Aquilo que leva você ao pecado, se distancia. Se o Espírito Santo te incomodar, obedeça o Espírito Santo e saia daquilo que te atrapalha de servir a Deus, irmãos.
junto com a tua companheira, e que não induz você ao pecado. Entendeu? Verso 36. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça tal que quiser, não peca, casem-se. Entendeu? Se você estiver firme com a tua virgem, que você está conhecendo, que você está tendo compromisso, se ela está na flor da idade, que ela chegou. Irmãos, se você não quiser pecar, irmãos, na fornicação, case-se com a tua companheira, case-se. Fiquem juntos, que aí você vai poder fazer relações com ela, poderá ter uma vida íntima com ela, sem qualquer tipo de pecado envolvido com ela. Você está entendendo, irmão? Você ama que é a companheira e você pede auxílio de Deus. Então, irmãos, faça o que Deus mandou você fazer, case-se. Viu? Que assim você não peca. Mas devido ao tempo que nós estamos, eu volto a afirmar. Você está casado? Fica firme com a tua companheira. Fica firme, unido até o fim. Entendeu? Unido, tenha responsabilidade, tenha respeito, tenha carinho com a tua companheira. Tenha amor com ela, viu? Você solteiro, que está procurando um casamento agora, às vésperas do arrebatamento, fica firme com Deus. Continua fiel a Ele. Viu? Continua firme na tua posição que Deus te colocou. Não negue jamais a Deus e a Jesus. Lapida suas vestes no sangue de Jesus, porque Jesus está voltando para te tirar da terra muito em breve. Você, viúva, faz o mesmo exemplo do solteiro. Ora, medita e procura se santificar mais. Procura se preparar para o arrebatamento. Entendeu? Porque daqui para frente é só aumento de iniquidade neste mundo. É só aperto, é só sufoco. Mas Deus vai intervir e vai tirar os justos e fiéis da terra muito em breve. Glória a teu santo nome, Senhor. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Irmão, se você, como eu, por exemplo, Denis, ou como outros irmãos solteiros que estão esperando o arrebatamento, este verso é para você, irmãos. Se você está firme com Deus em seu coração e você não está tendo necessidade e nem com sua própria boa vontade, aleluia, teu santo nome, e você guardou o teu coração para ser virgem até o fim, continua como você está, irmão. Continua, porque você está fazendo bem. Glórias a Deus. Sabe por quê? Você que quer ser solteiro, facilita muito mais para a sua salvação. Facilita muito mais para o arrebatamento que está vindo aí. Eu falo para vocês, eu nunca casei. Eu já falei em lives e falo aqui nessa reflexão. Eu nunca casei. A decisão foi clara, irmãos. Eu resolvi nunca casar. Nunca ter companheira, nunca ter filhos. Porque, irmãos, eu sinto que a minha missão, irmãos, ela é mais facilitada quando eu estou solteiro, irmãos. E eu acho que a mensagem que a gente está passando nesta noite deixa bem claro, irmãos, que a gente está guardando o nosso coração para não pecar, irmãos. Você está entendendo? Para a gente ser solteiro, para a gente ser virgem. Entendeu? Porque lá no céu nós vamos casar com Cristo. Vai ter as bodas do Cordeiro, né? Tem a parte da noiva e da parte dos homens. Eu não sei como que vai ser o casamento de Cristo com a noiva. Eu devo fazer uma ideia que vai ser surreal do que vai acontecer, né? Mas você imagina você ganhando uma função com Cristo. Imagina. Então, se você é solteiro e vive assim como eu vivo, irmãos, estou falando de mim, tá? Vocês podem ter certeza que faz muito bem para a tua alma. Esse verso 37, eu estou cumprindo, e é para você também, irmão, que é solteiro e quer manter virgem até o fim com Cristo, que está para voltar e levar o povo fiel para a glória. Verso 38. De sorte que o que dá em casamento faz bem. Glórias a Deus. Mas o que não dá em casamento faz melhor. Glórias a Deus. Está vendo? Aquele que está em casamento faz bem. Mas o que não está em casamento faz melhor. Por quê? Tem mais tempo para servir a Deus. O casado tem muitas responsabilidades. Dá para servir a Deus,
mas fica mais apertado buscar Deus, irmãos, o tempo todo. É mais difícil, é mais dificultoso, porque é responsabilidade. Tem muita coisa que a pessoa casada se preocupa. Mas, irmãos, não pode deixar jamais de apartar daquele que preparou o teu casamento, que é Cristo, viu? Mantenha-se firme, entendeu? Mas lembra de uma coisa: nunca Deus vai rejeitar um casado ou um solteiro, tá? O importante é vocês manterem o mesmo amor, a mesma união com Cristo. Penúltimo verso. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar. Tá vendo o que eu falei? Com quem quiser, contanto que seja do Senhor. Tá vendo o conceito? Se a mulher que está ligada na lei da palavra de Deus e vê em todo o tempo que seu marido vive, está junto com você, seu marido está vivendo com você, mas se esse seu marido veio a óbito, veio falecer, morreu, descansou no Senhor, a mulher automaticamente, que é viúva, fica livre para casar. Está aqui na Bíblia, irmãos, com quem ela quiser, contanto que seja da vontade de Deus. Isso aqui é fácil de entender, isso aqui não é interpretação. Isso aqui você lê, você já cai na cara que quando a pessoa que é fiel morre, que a morte separa o casal, a viúva ou viúvo, ele está livre para casar com outra companheira ou outro companheiro que Deus prepara conforme o querer dele. Vocês entendem? Conforme que seja preparado por Deus. Você entendeu? Isso aqui não tem segredo. Último verso. Seja, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenha o Espírito de Deus. Se você, irmãos, está bem firme com Deus, é um bem-aventurado, irmãos. É uma bem-aventurada. Se você ficar firme na questão do sangue de Cristo até o fim, se você segue o parecer de Deus, segue a doutrina, segue o Espírito Santo, independente se você é casado, independente se você é solteiro, e você tem o Espírito Santo de Deus e caminha com ele dia e noite, independente se é casado, que dificulta um pouco mais para buscar Deus, mas mesmo assim dá para buscá-lo. Depende também, né, da união do casal, né? Às vezes o casal fica juntinho, os dois oram juntos, os dois meditam, os dois ajudam ao outro. E tem essas que o casal fica bem unido, né? Junto com Deus também. Mas, irmão, se você é solteiro, então, você tem uma liberdade tremenda para buscar a Deus. Não tem impedimento nenhum que te faz vir a menos a Deus, sabia? Mesmo assim, Deus cuida tanto do casado quanto do solteiro. Para a questão do arrebatamento, irmão, seja firme. Guarda a palavra. Seja fiel até o fim. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a reflexão. Reflita nesta palavra. Primeira vez que eu faço uma reflexão em vídeo. A próxima vai ser assim, dessa forma que eu estou fazendo. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Dou por encerrado essa gravação, né, irmãos? Da reflexão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem na santa paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser, irmãos. Fui!